Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje com mais um vídeo para você. Peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva nesse canal, tá bom? E compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com todos aqueles que você acha que tem também o desejo de aprender. Por mais que não tenhamos aqui trazido para você um ensinamento completo da forma que eu queria trazer, mas pelo menos um pouco do que eu venho trazendo você possa estar aprendendo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que tem aí repercutido nos últimos dias, né? Devido à novela que a Rede Record de televisão está aí passando todos os dias. Se tem aí um pensamento, não é de hoje, logicamente, mas que veio muito à tona devido devido à exibição da novela da Rede Record, Gênesis, né? O livro de Gênesis. O livro de Gênesis, em seu princípio, existe ali muitas incógnitas que eu gostaria de estar aqui trazendo um pouco do que eu sei para ajudar você, né? Existe aí alguns pensamentos, né? Algumas ideias que surgem e muitos idealizadores que acreditam, por exemplo, numa raça que existiu antes de Adão e Eva, uma raça pré-adâmica, ou seja, esse ensino, esse tipo de pensamento é conhecido como o pré-adanismo. Então eu queria conversar com vocês hoje, levando por esse lado. Existiu ou não, enfim, uma raça pré-adâmica? Existiu alguém na Terra antes de Adão e Eva? Nós vamos ali para a Bíblia e vamos, logicamente, deixo bem claro aqui que eu, pastor Adriano, não sou o dono da razão, tá bom? Só quero trazer para vocês o ensinamento da forma que eu entendo, tá bom? Se você entende igual a mim, amém para você. Se você não entende, você acha que é diferente, deixa aqui embaixo seu comentário. A gente vai estar aí conversando acerca do assunto, tá bom? Vamos aqui para a Bíblia e eu vou trazer para vocês aqui o princípio, né, de toda a criação, né? Toda a criação, desde o princípio, os sete dias que Deus demorou, né, para fazer ali a criação. O homem, né? No primeiro dia, Deus faz a luz, né? Toda a luz que existe na face da terra, Deus cria a luz. No primeiro dia, então, Deus diz: haja luz. Aqui no primeiro verso diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E diz no verso 2 que a terra ela era vazia e sem forma, né? Verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No segundo dia é criado o firmamento, né? E no segundo dia é criado o firmamento. No terceiro dia cria-se a terra seca. Deus põe ordem à criação em todos esses quatro primeiros dias. No quarto dia é feito os luzeiros, né? Os luzeiros. No quinto dia, os peixes e as aves. No sexto dia, os animais e o homem. Deus dá vida à criação. E no sétimo dia, Deus descansa. Como todos nós sabemos, desde a nossa infância nós sabemos desta linhagem, né, de criação, desta ordem, porque o próprio livro de Gênesis, assim, no princípio nos ensina. Porém, nós sabemos que ao criar o homem, Deus viu que o homem estava só, então Deus decide, olhando assim como eram os animais, Deus decide criar uma mulher para Adão. Via Adão sozinho, tomando conta de todos aqueles animais, dando nome a todos aqueles animais, né? E Deus então cria para Adão a sua ajudadora. E aí faz Adão cair num sono profundo, e quando Adão dorme, Deus tira de sua costela Eva, a sua esposa. Mais para frente, devido ao tempo que eu não tenho muito, Eva dá ouvido então à serpente e peca
né, come a única fruta que era proibida do homem comer lá naquele jardim maravilhoso. Eva vai e cai, escutando então a serpente, e também faz com que Adão, seu marido, também caia, né, também coma daquela fruta. Por esse motivo, ambos são expulsos do paraíso. Querido, quando Eva come a fruta e também oferece ao seu marido Adão, ambos ali ainda não conheciam a maldade. Após comerem a fruta, eles então conhecem a maldade, o pecado, e são expulsos do paraíso. Nesse período, a Bíblia relata que ela conhece a dor de parto e ele conhece a dureza do trabalho, né? Ter que se matar para trazer para casa o alimento, para se alimentar, certo? Pois bem, mas qual que é a curiosidade do povo em relação a isso? Nós observamos aqui que Adão e Eva, primeiro ele tem 2 filhos, né? Que são Caim e Abel. No verso de número, vamos lá? No verso de número, se eu não estou enganado aqui, no verso de número 4, né? E capítulo de número 8, Caim, ele não aceitando que Deus não havia recebido a sua oferta, ele tem inveja no seu coração, a mesma inveja que Satanás ou Lúcifer havia criado antes de ser expulso do céu, tanto que você aí já percebe a influência de Satanás sobre a face da terra. Então ele vai e mata seu irmão. Aí é onde há o primeiro homicídio da terra, certo? Caim, ele mata Abel, certo? E dali por diante, Deus, ele deixa a marca em Caim, né? Caim, ele é amaldiçoado por Deus por ter ali tirado a vida do seu irmão. E o que acontece? Caim, então, a Bíblia dando sequência aqui no seu capítulo, no capítulo de número 4, eu vou procurar aqui para mostrar para vocês que no verso 16 a Bíblia diz: "E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden." Porém, no verso de número 17, a Bíblia diz que Caim conhece a sua mulher. E aí vem a curiosidade do povo, né? O povo começa então a ter curiosidade em relação a isso. Como assim? Se Caim e Abel eram os únicos filhos de Adão e Eva, por que ele casou, conheceu outra mulher e casou? Queridos, o que é difícil da população de hoje entender, porque muitas coisas daquela época eram muito diferentes de hoje. Hoje o homem vive aí cerca de 80, 90, né? Até alguns passam de 100 anos, porém a Bíblia diz que passou disso já é cansaço, não é? Mas naquela época as pessoas tinham vigor nessas idades, tanto que a Bíblia fala que Adão, por exemplo, se eu não estou enganado aqui, ele vive aí 900, eu não tenho aqui a data, eu tenho, mas eu esqueço, mas Adão aí ele vive mais de 900 anos, né? Então você imagina comigo, queridos, que quantos filhos eu posso fazer durante esse tempo, um século de vida. Só em um século de vida, quantos filhos eu consigo fazer? Por exemplo, eu tenho hoje 42 anos, vou fazer 42 agora, no mês de março, tá? Então, você imagina, eu por exemplo, tenho 5 filhos, tá? Fábio, Juan, Radassa, Isabelle e Caleb, são 5 filhos. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora. Você já imaginou comigo que em 40, né? Ou seja, meu filho mais velho fez 6 anos, há 6 anos atrás eu tive o meu último filho, mas você já imaginou quantos e quantos filhos eu poderia ter, porque eu tinha a ordem de Deus para povoar toda a terra? A Bíblia cita, logicamente, pessoas
que são, que tem uma história na Bíblia. Existem muitos nomes na Bíblia que não foram citados. Por exemplo, a gente vai aqui para o livro ainda de Gênesis, né, capítulo de número 5, diz assim, olha: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, desculpe pelo 900 anos, né, aqui está dizendo 800 anos, isso mesmo, ele viveu mais de 900 anos, então foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, né? Adão, ele não gerou somente Caim e Abel, né? E Sete, como está dizendo. Adão gerou filhos e filhas, então foram muitos e muitos filhos e muitas filhas que a gente não tem ideia, a gente não faz ideia. A gente só vai fazer ideia disso depois que a gente estiver lá na glória e perguntar, né? E sentar com os antepassados e saber. Mas Adão, ele gerou muitos e muitos filhos. Então, a teoria para que esse casamento de Caim, esse relacionamento com outra mulher de Caim, ele vem propriamente de alguém ou alguma de suas parentes. Pode ser uma irmã. Naquela época não existia, né, o incesto. Então, pode ser uma de suas irmãs, pode ser uma de suas sobrinhas. Então, existe resposta para isso. Pode ser aí Caim, ele pode ter casado aí com uma de suas próprias irmãs, como foi dito na própria novela, né, que ele casa com uma de suas irmãs e ali dá luz a um filho chamado Enoque, se não estou enganado. Dali gera uma cidade. Cidades e cidades são geradas nesses períodos, né? Então, gente, é isso aí. Eu não posso me alongar muito, né, devido ao próprio celular, que não aguenta muito tempo, já está muito carregado e eu não consigo limpar. Eu conheço um pouco eu sei mexer em algumas coisas em tecnologia, mas em outras eu me perco muito. Então, eu deixo aqui esse vídeo. Eu espero que eu possa ter tirado a sua curiosidade em relação a isso, né? Existem muitas pessoas que têm aí pensamentos, e a gente não vai mudar aqui o pensamento das pessoas. Simplesmente eu trago aqui um pouco do que eu sei, né? Um pouco do meu conhecimento. Existiu ou não uma raça pré-adâmica? Para mim, ela obviamente não existia uma raça pré-adâmica. Para mim, a população da Terra ela crescia muito rápido naquele período, porque era preciso que a Terra fosse povoada, né? O desejo de Deus era que a Terra fosse povoada. Então, na minha opinião, na minha mais humilde opinião, para mim não existia uma raça pré-adâmica, tá bom? Se você acredita que sim, eu tenho todo o meu respeito, eu respeito você pela sua opinião, mas para mim, simplesmente não existia uma raça pré-adâmica. Eu concordo com a linha de raciocínio que tem ali os criadores da novela Gênesis, né? Que colocaram Adão casando ali com a sua própria irmã. Pode ser uma irmã, pode ser uma sobrinha. Isso daí depende muito. São coisas misteriosas, né? Que Deus ele não permitiu que nós soubéssemos. Talvez nos dias de hoje, quem sabe amanhã, quando a gente sentar com o Rei da Glória, essas curiosidades elas possam ser esclarecidas. Tá bom, meus queridos? Eu vou ficar por aqui. Espero aí amanhã poder voltar com mais um vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. E se você tem uma curiosidade, pergunte, né? Nós vamos estar juntos aqui tentando aprender, tá bom? Se você souber de alguma coisa, informação em relação a esse tema de hoje, deixa aqui também seu comentário, deixe seu like, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue ao maior número de pessoas que você puder. E também, querido, se ainda não é inscrito, se inscreva, me ajude aí. Levar a palavra de Deus é difícil, né? Nós entendemos que é difícil, existem muitas barreiras aí pela frente, mas eu conto com você, eu conto com a sua ajuda, tá bom? Mais uma vez, agradecido, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Antes, feche os seus olhos, vamos fazer aqui uma breve oração e finalizar aqui em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida desse seguidor, Pai, que está aqui colaborando com este vídeo. Te agradeço pela minha vida. Obrigado por me manter de pé e trazer também, Pai, ideias para que eu possa trazer aqui nesse canal. Que o Senhor possa
me ajudar a levar esse canal, levar esses vídeos às pessoas que necessitam de ouvir a Tua palavra. Eu te agradeço até aqui, Senhor. Estamos ainda no mês de janeiro e muitas pessoas já estão aí colaborando, se inscrevendo, e eu te agradeço. Obrigado por até aqui o Senhor ter me ajudado. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vocês, meus irmãos, até um próximo vídeo em nome de Jesus.